Olá, eu me chamo Crisley, filha do Deus vivo, e hoje eu vou dividir com vocês uma transformação. E essa transformação eu obtive através de ter encontrado Jesus. E eu vou dizer aquela famosa frase: eu não vim de uma família cristã. Mesmo eles se denominando cristãos, eles diziam ser católicos, a minha família. A gente tinha rituais de reza, terço, mas a gente não vivia realmente o evangelho de Cristo. Na minha casa existia mentiras, adultério, vícios, aquele evangelho que era somente o resto. Se sobrar tempo, a gente vai na igreja. Se sobrar tempo, a gente lembra de Jesus. Eu não conhecia Jesus. Eu sabia que Jesus foi morto na cruz, mas eu não entendia realmente. Eu não entendi o porquê Jesus fez isso. Com esse ambiente de traição, mentira, todas essas coisas foram abrindo portas na minha vida desde muito cedo. Velas, isso acabou me influenciando também em alguns âmbitos da minha vida, como eu lembro que minha mãe gostava muito de ver novela, aqueles caras naqueles cavalos e fumando. Começou aí. Eu lembro que eu tinha por volta 6 anos de idade. Eu fiz o meu primeiro cigarro. Aquele cigarro na folha, eu enrolei, eu vi aquilo ali na novela, fiz o meu primeiro cigarro de próprio papel, fumei. Então ali já foi o meu primeiro encontro com um certo tipo de vício. Só que eu não continuei a fumar, porque aquilo ali foi muito horrível. Mas o que influenciou a televisão, a novela, trazem o vício como algo normal. E aquilo ali foi já se inserindo na minha vida, na minha identidade. E a gente depois passou um tempo, a gente mudou de casa, ainda tendo muito adultério com o meu pai e a minha mãe. Teve um dia que a gente foi em um certo lugar, eu não entendia muito bem ainda o que era esse acontecimento, esse fato, porque na verdade eu era uma criança. E aí eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Falei, mãe, tal coisa, meu pai tá te traindo com uma certa mulher, assim, assim, assim. Eu vi eles conversando. Nesse dia, o meu pai falou que era mentira minha, que eu era apenas uma criança, que eu fiquei muito chateada, porque a minha mãe não acreditou em mim, acreditou mais no meu pai, e meu pai estava mentindo. E já foi começando a gerar uma revolta contra o meu próprio pai, aonde eu enxergava o meu pai como o meu melhor pai. Aquilo ali foi quebrado, porque eu vi que na verdade o meu pai era um mentiroso, e ele jogou a minha mãe contra eu. A gente morava nessa época perto da escola. Primeiro a gente morava em fazenda, depois a gente mudou pra cidade. Eu sempre ia de ônibus pra escola, mas aí quando a gente mudou pra cidade, tinha os primeiros dias de aula, e isso foi algo que me marcou por muito tempo. Todos os pais levando seus filhos pra escola no primeiro dia de aula, coisa muito dentro de mim falando, eu só queria que minha mãe me trouxesse no primeiro dia de aula. Nunca tinha me levado no primeiro dia de aula, nem minha mãe, nem meu pai. Essa identidade de que você não é amada, você não tem valor, foi gerando dentro de mim. Por quê? O meu pai e minha mãe estavam muito afastados. Eu entendo perfeitamente que hoje em dia eu tenho uma outra visão. A Crisley criança não entendia dessa forma. Aquilo ali foi me corroendo, foi me ferindo por dentro. Eu sempre fui uma criança desde muito nova de acontecer coisas comigo e eu tomar aquilo ali pra dentro de mim e eu ficar calada. Mas só que na verdade a minha alma já estava sendo morta dentro da minha própria casa. E esse afastamento da minha mãe e do meu pai ocasionou isso em mim. E aí depois vem e acontece essa mentira, o que me faz ainda falar, poxa, eu não posso contar nada pra minha mãe, porque ela vai pensar que eu tô mentindo. E olha só, foi uma brecha maligna. E isso fez acontecer essa brecha de eu pensar que eu não podia mais conversar com a minha mãe, porque ela iria estar pensando que sempre eu estaria mentindo. A gente muda de casa, a gente vai para outra casa. Passa uns 5 anos, 6 anos, o meu pai ainda continua, infelizmente, traindo a minha mãe. Eu descubro outra traição. Eu e meu pai, a gente já não tinha uma relação muito boa, porque eu odiava, eu tinha raiva dele, era uma raiva que eu não sabia de onde vinha. Era como se eu tivesse sentido que ele tinha nos abandonado dentro da nossa própria casa. E a gente não conseguia ficar no mesmo ambiente. Se eu escutasse a voz do meu pai, eu tinha que sair, porque eu não conseguia ficar no ambiente que ele estava. Porque a todo tempo que eu estava perto dele, vinha uma voz na minha mente. E eu pensava assim, nossa, ele é muito cínico, ele é muito mentiroso.
Essa era a minha vida antes de Jesus. Aí começou a ficar mais intensa as brigas. Eu não falei para minha mãe dessa traição. A minha mãe descobriu essa traição. Eu não sei como. Outra pessoa falou para ela e ela descobriu. E aí a minha casa virou uma completamente desgraça. E desgraça por quê? Porque onde não há a graça do Senhor. Só tinha briga, contenda. Eu comecei a cada vez mais me familiarizar com o espinho de coisas erradas. Quando eu era criança, eu tive o meu primeiro contato com um cigarro que eu própria criei. Um pouquinho mais para frente, tive o contato com a bebida. Meu pai tinha um hábito de beber todos os dias um gole de pinga, e aquilo ali eu vi ele fazendo, eu repeti. Tive o contato com a bebida também, antes dos 10 anos. E ali nos 12 anos, eu já bebia. Eu sempre tive esse lado para querer sempre estar ali no lado de pessoas, descolada, de estar sempre aparente. Foi a raiz de quando eu era nova, da minha rejeição, de como eu não me sentia vista. Então eu quis começar a ser esse tipo de pessoa no mundo, através de outras pessoas. Então eu sempre queria estar num lugar onde as pessoas me viam. Eu tinha uns certos amigos, que eram os amigos descolados, que todo mundo queria estar com ele. Quem era descolado era quem usava. E aí eu era muito próxima a essas pessoas. E um certo dia, essa pessoa me ofereceu essa primeira erva. Eu perguntei, o que é isso? Mas com essa idade, 12 anos, eu já fumava charuto, já fumava paeiro, já fumava fumo de corda, já fumava. Isso aqui é algo que te deixa leve, te deixa tranquilo. E eu, e aí eu falei, nossa, é isso mesmo que eu tô precisando, porque na minha casa tá uma desgraça. Foi como uma solução imediata pro meu problema. Eu pensei que tinha sido uma solução a usar essa tal erva. E eu comecei a ficar tão inserida nessa erva que enquanto eu fumava, era tranquilo. Os problemas passavam, eu esquecia, porque eu ficava lesada. Mas só que depois que o efeito passava, voltava todo o turbilhão novamente. Então não resolvia, porque na verdade o problema inicial não tinha sido resolvido. A minha casa ainda tinha contendas. Eu era uma má aluna. Por que eu era uma má aluna? Eu matava a aula, eu pulava muro de escola, eu sempre estava envolvida nessas amizades, né? E aí, então cada vez mais eu fui me inserindo nessas amizades. Meu pai ia muito na escola, a minha mãe nunca foi na escola, nunca foi. Nem quando eu era criança e nem quando eu era adolescente. Ela nunca foi. Nem os dias que eu tava dando problema, ela não foi. Por quê? Porque ela também tava com problema. Dando cada vez mais esses trabalhos, umas amizades que se autoflagelava. E aí aquilo ali, dessa erva, começou a ser pouco, porque a cada vez mais que você se vicia em algo, você pensa que você vai ser saciado, mas não, cada vez mais você fica menos saciado. Então, cada vez mais você tem que procurar mais outros vícios para você conseguir saciar aquilo que você está sentindo. E aí eu comecei a me autoflagelar por conta de eu ter sido um pouco influenciada por estar convivendo com essas pessoas, porque quando a gente convive com esses tipos de pessoas, não coloco totalmente a culpa em cima dessas outras pessoas. Não, eu tenho a minha parcela de culpa porque eu fiz. Eu estava ali, mas só que é porque o que acontece? Eu não tinha uma identidade firmada em Jesus. Então era por isso que eu era influenciável. Como era dolorido viver, querendo tirar toda aquela tristeza do meu peito. E aí eu não conseguia, porque eu não tinha nada que tirasse. Eu era incompleta. E aí eu comecei a me autoflagelar. De repente eu comecei a entrar num âmbito, talvez, de depressão, eu não sei. Eu lembro que nessa fase eu escutava muito músicas depressivas mesmo, né? E aquilo ali acabava mais me levando pro buraco. Pensamentos de morte a cada instante, decorrente. E chegou num nível na minha vida, na escola, que até a vice-diretora falou para mim, falou, Crisley, o que aconteceu com você? Minha filha, mas você mudou da água pro vinho. E eu ri. Sabe por que eu ri? Porque aparentemente eu estava bem. Eu tinha parado de matar a aula, eu tinha parado de pular o muro.
mas só que na verdade eu tinha parado de existir. Eu tinha parado de existir porque eu estava tão enfiada no uso da droga já que eu estava foda-se para tudo. Eu ia para a escola, fazia as atividades, colava e ia me empurrando com a barriga. Só que eu tinha parado de dar trabalho para as outras pessoas. Eu dava trabalho agora, era para mim mesma. Trabalho de querer viver. Eu não tinha a vontade de viver mais. E cada vez mais que eu não tinha essa vontade de viver, eu me enfiava em mais usos de drogas. E esses usos começou na erva, de repente já tinha passado para sintéticos, e esses sintéticos foram cada vez mais aumentando internacional. No último estágio, eu estava mais recorrente no pó. E além disso tudo, eu também tinha uma vida sexualmente ativa. O porquê? Eu não me enxergava que eu tinha valor, eu não enxergava que eu merecia ser amada. E com isso, de não enxergar valor em mim mesma, de não enxergar que eu deveria ser amada, eu comecei a ter uma vida sexualmente ativa, porque eu buscava valor nessas coisas. E aí, quanto mais valor você busca nessas coisas, mais solitário você fica. E aí fica essa busca desenfreada. E foi isso que aconteceu. E aí depois eu peguei um certo tempo, tive relacionamentos também que não deram certo, e sempre tendo essa mesma conduta nos relacionamentos, muitas drogas, vida errada, mentira. O que eu abominava no meu pai, eu comecei a ser igual. E aí a gente continuava tendo ainda um relacionamento conturbado. Aí o que acontece? Usar drogas em festa e comecei a usar em casa. Por que eu comecei a usar em casa? Eu sempre procurava pessoas para me relacionar com essa mesma vida, né? Drogas, festa, bebedeira e tudo. E aí depois, um certo tempo, eu casei, né? Eu comecei a morar junto com o meu esposo, que hoje em dia somos casados. E, e aí a gente se conheceu mesmo numa festa que estava tendo muita coisa errada, dessas coisas aí que eu já falei. E aí a gente se conheceu. A gente começou a ficar junto, aí de repente eu já peguei minhas coisas e já mudei para casa dele. A gente vivendo toda essa vida de loucura mesmo. Eu já não vivia mais. Por quê? Porque eu nem sabia o que eu iria fazer no outro dia. Eu já estava morta mesmo. Eu apenas acordava, ia trabalhar, chegava em casa, usava droga, ou quando vai ser a nossa próxima festa, ou vamos usar aqui em casa, e a vida era movido a esse tipo de vida. Uma dessas festas, eu lembro muito bem que eu tava nessa festa, era uma rave. E nessa rave tinha chovido. Não, e aí era rave geralmente em lugares abertos. E nessa rave tinha chovido, tava uma lama, tava um trem mais estranho do mundo. E aí nessa rave foi uma das raves que eu fiquei mais transtornada. Eu andava, eu via cobra para todo lugar. Isso por conta do efeito, né? E aquilo ali eu comecei a entrar numa dimensão fora do que eu já estava. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não queria estar. Eu falava comigo mesma, o que eu estou fazendo? Um trabalho do Espírito Santo. Mesmo que o Senhor não habitava em mim, porque não tinha como ele habitar em mim, mas ele já estava me chamando. E aquilo ali começou a me gerar uma revolta. Eu estava numa festa, mas eu não queria estar. E aí ele começou o processo. Não queria mais já começar a ir para essas festas. Depois veio a pandemia. As festas parou por conta da pandemia. E aí no meio da pandemia eu engravidei do meu primeiro filho, o Ravi. E o Ravi, ele engravidei, parei de usar drogas, só que eu ainda, mesmo grávida, eu usava maconha. Eu me arrependo muito hoje em dia, eu falo, meu Deus, que mãe é essa que eu fui?
As outras coisas eu não usava, eu tinha muito medo. E até pessoas, para você ver, olha só, eu tava grávida, pessoas queriam que eu usasse pó, falando que não tinha nada a ver. Eu não tava totalmente certa, porque eu já usava, fumava, né? Mas essa pessoa que eu queria que eu usasse pó também, eu falei, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer porque onde já se viu esse trem? Eu falei, eu deve estar muito louca para estar num nível desse. O Ravi nasce, eu voltei para as práticas erradas, né? Voltei em rave, voltei a usar coisas pesadas novamente. Eu levava meu filho, sabe, no frio, né? Nossa, olha só que situação. Eu levava meu filho no frio pra gente ir, né, nesses lugares, pra beber, pra usar droga, pra se perder. E levando meu filho também, pra se perder junto comigo. E ali começou a existir essa coisa, sabe? O que eu tô fazendo? Eu falava que eu ia ser uma mãe diferente. Eu falava que eu não queria ser igual aos meus pais. Eu tô sendo pior. Eu comecei a ser pior. Porque você levar seu filho para um lugar de droga, você sujeitar o seu filho a esse lugar, você tá sendo pior. E aquilo ali, cada vez começou a ficar mais intenso. Eu lembro uma vez que assim, eu me envergonho, não me alegro em falar isso, mas eu tô falando porque há uma esperança. Com Jesus há uma esperança. Há uma esperança. E ele pode mudar tudo. Ele pode. A gente estava usando droga na frente do nosso filho, do Ravi. Mesmo que ele não entendia, porque ele era muito novinho, mas a gente estava usando. E aí, um outro dia, eu fui numa festa na casa de uma pessoa. E aí, num certo momento, eu brigando muito com o meu marido para um outro lugar, com mulheres e tudo mais. E aquilo ali eu fiquei muito revoltada. E aí, nisso de ficar muito revoltada com ele, depois eu quis tacar o pau na máquina mesmo, né? Aí no outro dia eu fui nessa festa, e aí eu deixei o meu marido no outro lugar, e aí depois eu peguei, fui, voltei, busquei o Ravi, levei também para esse lugar onde tinha droga, coisas erradas. E na hora que eu cheguei lá com o meu filho, o Ravi, que é um menino lindo, que é um menino lindo, esse rapaz, eu não conheço esse rapaz, esse homem, ele era de São Paulo e estava aqui, nessa cidade onde eu moro. E ele falou para mim: olhe para você ver como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. E, e todas as coisas cooperam para o Senhor. Todas as coisas. Até o maligno coopera para o propósito do Senhor. E esse dia, mesmo que era um ambiente maligno, cooperou para eu conhecer Jesus. E aí esse rapaz virou para mim e falou assim: o que que passa na tua cabeça de trazer um menino desse para um lugar desse? Se você estivesse em São Paulo, não era assim, não. Não era assim. Você sabe que nesses lugares acontecem só coisas terríveis. E aí aquilo ali, rapaz, me gerou um medo ao mesmo tempo. E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô trazendo meu filho para esse lugar. O cara que tá na mesma vida que eu, tá me falando isso. Eu falei, aonde que eu tô com a minha cabeça? E aquilo ali gerou um estalar na minha vida. Começou a gerar ainda mais essa insatisfação de viver dessa forma. E aí eu saí, eu sei que depois eu saí desse dia de lá, né, dessa noite, eu fiquei muito balançada com isso. Aquilo ali começou a me gerar um sentimento de o que eu tô fazendo na minha vida. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu conheci a minha igreja pelo Instagram, hoje em dia que eu congrego. Eu falei, eu vou lá. Eu vou lá porque, meu Deus, eu preciso sair dessa vida onde eu tô. Eu não consigo mais.
viver dessa forma. Fui, conheci e tal. Aí eu lembro que na hora da oração lá teve um momento de oração, era uma festa, a festa do Tabernáculos. E aí o diácono orava e falava assim que eu ia descer as águas, que eu ia batizar. E eu falava, tá doido? Não vou fazer isso nunca. Mas olha só, glória a Deus, né? Que isso aconteceu na minha vida. E aí a gente continuou indo lá, continuou indo. A gente abandonou, eu abandonei o uso da droga e a gente continuou indo. Passou um tempo, eu me batizei e depois que eu me batizei, depois que eu conheci Jesus, depois que eu conheci o preço que foi pago na cruz, o porquê que o Senhor fez isso por mim, por você, tudo que estava incompleto se tornou completo, porque a nossa sociedade está no Senhor Jesus. E a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus no culto, eu cheguei em casa, taquei tudo fora, taquei coisas de uso, né, da erva, tudo fora, parei com todas as outras coisas. Eu parei com tudo, tudo. Fui lá, entreguei a vida e parei. Falei, não quero mais isso pra minha vida. E entreguei e pronto, nunca mais. E já tô com 23. Já tem 2 anos e pouco que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu me batizei e que eu estou liberta das drogas. E aí, o que que acontece? Eu conhecendo Jesus, eu fui liberta, né? O meu âmbito familiar com a minha mãe e meu pai melhorou 90%, eu posso te dizer. A gente tem, assim, alguns momentos que pode acontecer alguma faísca aqui, né? E é normal. Só que a gente vive bem melhor hoje em dia. Bem melhor, bem melhor. Hoje em dia eu consigo dizer pro meu pai, eu te amo. Hoje em dia eu consigo conversar com o meu pai. Hoje em dia eu consigo conversar com a minha mãe. E hoje em dia eu entendi que mesmo que eles tenham problemas, eu saí desse lugar de tomar o problema deles para mim. Eu aprendi com a palavra do Senhor que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, independente, e perdoar eles diariamente, 70 vezes 7. Mas a diferença é que agora eu consigo pedir perdão. A diferença agora é que eu consigo me arrepender e ver que eu tô errada. E eles não são somente errados, não. Porque às vezes a pessoa vai pensar, ah, mas você só tá falando mal dos seus pais. Não, os meus pais foram boas pessoas, problemas aconteceram, eles não tinham o direcionamento de Jesus, e o direcionamento de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Porque eu sei a filha que eu fui sem Jesus, eu sei a irmã que eu fui sem Jesus, eu sei a esposa e a mãe que eu fui sem Jesus. Então, eu estive nesse lugar onde eles estavam também. E a gente sem Jesus, a gente não vale nada mesmo. Como eu contei no meu testemunho, não valia nada. Agora eu tenho valor, porque eu sou filha de Deus. E eu sei que o meu valor não vem de mim, vem do Senhor. E, e a nossa relação mudou muito, muito, muito mesmo. E a minha casa, o meu relacionamento já estava fadado à falência. A gente não era casado, eu e meu esposo. A gente já estava quase largando. A gente já estava nessa fase de viver uma separação. E o Senhor restituiu a minha família, o Senhor restaurou a minha família. A minha família que eu falo é meu esposo e os meus filhos. E agora, glória a Deus, eu posso declarar que eu e minha família servimos o Senhor. Porque nós renunciamos todas as práticas erradas, nós renunciamos toda a vida que nos levava longe de Jesus. E uma das coisas também que a gente renunciou foi não ser casado. Agora a gente é casado no papel. E desde criança não tinha o sonho de casar.
porque eu não via verdade no relacionamento do meu pai e da minha mãe. E eu não queria viver aquilo para minha vida. Mas eu não querendo e eu odiando aquilo, eu comecei a viver a mesma vida. Porque eu não tinha perdoado eles. E agora, nesse lugar de perdão que a gente vive, que é uma nova vida em Cristo, eu não tinha o sonho de casar, mas por amor a Cristo e por amor ao Senhor, por amor à tua palavra, o Senhor colocou o sonho de casar em meu coração. E eu entendi que o casamento é um mandamento importante do Senhor. Então hoje somos casados, hoje estamos bem, estamos vivendo em plenitude do Senhor. Eu já vivi uma vida com muito dinheiro, com o melhor banquete, festas arregradas de uísque, de não sei o que, mas não existia uma felicidade, não existia Jesus na nossa vida. E agora eu posso declarar e afirmar que eu vivo a plenitude do Senhor em todas as áreas. Eu vivo a plenitude do Senhor na minha família, na minha casa, financeiramente. Como vivemos agora é 1000 vezes melhor do que a gente vivia. E aí, eu quero também lembrar a você, pode estar difícil, pode estar passando por esse processo de ser quebrado, a sua família talvez está quebrada, mas há esperança. Em Jesus há esperança. A esperança da restauração familiar, a esperança de viver uma plenitude no Senhor. E eu quero te convidar, dê um passo de fé. Vá ao encontro do Senhor, no seu quarto, numa igreja. Vá ao encontro do Senhor, fala: Senhor, eu tô aqui, eu tô quebrada, mas eu tô com o coração aberto, fala comigo. Fala comigo, que Ele vai falar. E também gostaria muito que você se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo, mandasse esse testemunho para alguém que talvez está passando por esse momento de drogas, coisas de vícios. E eu quero também te dar um conselho. Se essa pessoa tem problemas de vício, encontre essa pessoa sem o uso da droga. Fala para essa pessoa: você tem valor, eu te amo. Você é uma pessoa inteligente. Eu me alegro em você. Declara bênção sobre a vida dessa pessoa. Declara. Declara que Jesus está cuidando dela. Porque com Jesus há esperança. Há esperança. E eu também te convido, se você está precisando de oração, comente aqui embaixo. Eu preciso de oração. Coloca o nome da pessoa que eu vou orar por você. Eu vou orar pelo seu familiar. Como assim um dia alguém orou por mim? Porque um dia pessoas me apresentaram o Evangelho de Jesus. Não quis contar essa parte do testemunho, senão ia ficar muito longa, mas um dia me apresentaram o Evangelho de Jesus. E foi essa sementinha que foi plantada em mim e germinou. Então, deixa aqui que eu vou te ajudar nesse processo. E eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído em alguma área da sua vida. Tchau!